Igreja Evangélica Batista Moriá. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical com a apresentação de mais um personagem bíblico. Temos sido abençoados com esses estudos. Quero deixar para vocês o João capítulo 4, versos de 23 a 24, que diz assim: Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A verdadeira adoração vem do coração, com sinceridade e fé. Vem da comunhão com Deus e do Espírito Santo que mora em cada um de nós. Então prepare-se para o nosso culto, louve e ore com alegria. E desejo a vocês então um bom culto e uma boa semana. Descanso pleno eu encontrei em comunhão com Deus, e do pecado eu me afastei em comunhão com Deus. Segura-me, ó Cristo, dos fortes braços teus, que eu sempre permaneça em comunhão com Deus. Conforto e bênçãos recebi em comunhão com Deus. Poder e forças descobri em comunhão com Deus. Segura-me, ó Cristo, nos fortes braços teus, que eu sempre permaneça em comunhão com Deus. Ao Mestre tudo eu entreguei em comunhão com Deus. Perdão e paz completa achei em comunhão com Deus. Segura-me, ó Cristo, nos fortes braços teus, que eu sempre permaneça em comunhão com Deus. Amém. Fechamos os nossos olhos. Querido Deus e Pai, te damos graças ao Senhor por mais este dia que o Senhor nos dá. Pai, que o Senhor possa conduzi-los da vontade que o Senhor vê que nós necessitamos. Querido Deus, nós te agradecemos por ser este Deus maravilhoso que se mostra a nós a cada instante, em cada fase de nossa vida. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos deixa vê-lo, Deus, em atitudes do nosso dia a dia. Que nós possamos ter sempre esse olho, Deus, espiritual, de vermos a atuação em todo momento da nossa vida, na vida da nossa família, dos nossos amigos e irmãos. Deus querido, mais uma vez, em oração, nós pedimos por todos os enfermos. Pedimos por suas famílias, que o Senhor esteja sustentando, trazendo conforto, paz, e cura a todos nós, ó Deus, seja cura física, cura espiritual, emocional. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, a nossa família, os nossos amigos e irmãos, por quem Te confiamos. E por isso nós oramos, Senhor, esperançosos na Tua mão de misericórdia sobre nós, e agradecemos já cientes de que o Senhor está agindo na nossa vida. E Te agradecemos e tudo por nome santo de Jesus. Amém.
força pra prosseguir. Alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido eu sou por tua graça. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder sobrenatural, me fala de quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir. Alegra o meu coração, me lembra quem sou em ti. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido sou. Tua graça me basta, tua graça me basta, é tudo o que preciso. Tua graça me basta, tua graça me basta, fortalecido sou por tua graça. Tua graça. Olá a todos que nos assistem e nos acompanham nos estudos dominicais sobre personagens bíblicos. É um prazer tê-los conosco, nos acompanhando. O personagem bíblico de hoje é Onésimo. Vamos então ver quem foi Onésimo. Na história de Onésimo, 3 personagens estão em foco. Ele mesmo, Onésimo, um escravo que fugiu de seu dono, Filemon, o patrão ou dono do escravo, e Paulo, o apóstolo preso em Roma, onde tem um encontro com o fugitivo Onésimo e se torna o mediador de um conflito entre escravo e dono. Quem foi Onésimo? Pouco se sabe sobre Onésimo. Sabe-se que foi um escravo pertencente a Filemon. Um período de sua vida, onde empreende uma fuga para Roma, se torna o assunto de uma pequena carta que o apóstolo Paulo escreveu a seu dono Filemon. O nome Onésimo significa útil e era um nome muito usado para escravos daquela época. Algumas razões que faziam alguém ser escravo: ser filho de escravo, ter sido aprisionado numa guerra, ter se recusado a prestar serviço militar, pagar alguma dívida e mau comportamento cívico. Não sabemos em qual situação se enquadrava Onésimo. Onésimo é mencionado em outra carta escrita pelo apóstolo Paulo, a carta para a igreja em Colossos.
E isso faz pensar que ambas, Filemon e Colossenses, foram escritas e enviadas do mesmo lugar e ao mesmo tempo. Muito provavelmente Onésimo residia na cidade de Colossos, local onde residia seu dono Filemon, e provavelmente seu trabalho fosse doméstico. Um pouco sobre a escravidão em Roma. Durante o domínio de Roma sobre a Europa, Ásia Menor e todo o norte da África, o sistema escravagista predominava. Era um sistema de forte desigualdade, onde poucos eram muito ricos e a grande maioria sofria a tragédia da pobreza. Estima-se que no Império Romano havia por volta de 5 milhões de escravos, o que significava 10 a 15% da população total. Um princípio fundamental da escravidão que se aplicava a todos os escravos do mundo antigo era que o dono possuidor de um escravo era dono da sua vida, do seu corpo, da sua força de trabalho e de suas propriedades. Sob a lei romana, o escravo era um objeto que poderia ser vendido, punido e morto. O escravo era uma ferramenta viva. Muitos fugiam, roubando os seus senhores, e caso fossem capturados na fuga, o dono poderia puni-los, marcando suas testas a ferro com a letra F de fugitivos ou crucificá-los. Os escravos podiam conseguir a liberdade ao longo de suas vidas, se o seu dono a concedesse ou se pagassem o preço da sua libertação, caso conseguissem guardar dinheiro para isso. Os que conseguiam a liberdade formavam um grupo social chamado de libertos, mas ainda assim continuavam sendo diferentes de um cidadão romano comum. O que fez Onésimo? Onésimo fugiu de sua casa e do seu dono indo para Roma. O motivo da fuga? Não sabemos, mas com essa atitude, Onésimo causou algum prejuízo ao seu senhor e ficou sem a sua força de trabalho e possivelmente teve algum valor roubado como recurso para a fuga. Fuga empreendida e provavelmente bem-sucedida, pelo menos por algum tempo, pois em dado momento Onésimo foi parar na prisão em Roma. Não sabemos em que circunstância isso se sucedeu. Alguns acreditam que Onésimo possa ter ido ao encontro do apóstolo Paulo na busca de uma intermediação que viabilizasse seu retorno ao dono. Essa intermediação era possível a fim de evitar os castigos do dono sobre o fugitivo. O fato é que, ao encontrar-se com Paulo na prisão, Onésimo encontrou a salvação em Jesus Cristo. Por meio da pregação de Paulo, ele foi regenerado. Regenerado, tornou-se uma ajuda importante e útil a Paulo, que queria tê-lo como ajudante permanente. No entanto, obedecendo à lei e sendo leal ao seu amigo Filemon, que era o dono do escravo, Paulo devolve Onésimo, enviando por mãos dele uma carta, na qual faz um pedido a Filemon. Vamos ler esse trecho da carta. Filemon 1, versos 8 ao 21. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você
como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Algumas lições que podemos aprender com Onésimo. Lição 1. Não há lugar para desigualdades entre os que foram alcançados pela graça. As estruturas sociais diferenciam as pessoas em níveis, de modo que alguns são privilegiados em detrimento do prejuízo de outros. Em Jesus Cristo, todos somos beneficiados igualmente por meio da sua graça. Escrevendo aos Coríntios, Paulo considera: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12, 13. A igreja estava dentro de um contexto social escravagista de forte desigualdade. A experiência vivida com Onésimo abre a oportunidade para Paulo abordar o assunto com a igreja em Colossos. Paulo propõe a Filemon receber de volta o escravo e considerá-lo um igual na fé, inserindo-o no contexto daquela comunidade cristã com a mesma consideração que dispensariam a ele, Paulo, caso ali estivesse. Para um fugitivo, o castigo era o esperado. Amparado pela lei, esse castigo poderia deixar marcas físicas para a vida toda, mas ao invés disso, Paulo propõe o acolhimento com perdão, uma ação igualmente forte e capaz de deixar marcas, mas marcas de transformação, na mudança das relações desiguais entre cristãos e, consequentemente, das relações desiguais na sociedade, pois isto certamente causaria impacto em seu contexto. Lição 2. O arrependimento do ofensor e a disposição do ofendido em abrir mão da vingança podem encerrar um conflito. A solução de um conflito depende de boa vontade entre as partes, ofendido e ofensor, na solução da questão. Mais ainda se as partes forem irmãos unidos pela fé em Jesus Cristo. Paulo se torna um mediador entre Filemon, o ofendido, que sofreu perdas causadas por um de seus escravos, e Onésimo, o ofensor, escravo que causou prejuízos ao seu dono. O conflito existia e Paulo o reconheceu. Em seu esforço para trazer reconciliação e entendimento entre as partes,
Paulo chamou a atenção da igreja, bem como de seu líder, para o fato de que os envolvidos eram irmãos em uma mesma família de fé. Filemão era o líder da igreja em Colossos e Onésimo agora seria incluído pela fé nessa comunidade que Filemão liderava. Não sabemos que tipo de senhor era Filemão, mas sabemos que a lei lhe garantia o direito de perseguir seu escravo em qualquer lugar. Em o encontrando, poderia açoitar, algemar, recolher à prisão, marcar a ferro na testa, a letra F de fugitivos, para ele nunca mais fugir, ou então crucificá-lo. Paulo indica a Filemão que receber o regenerado e transformado Onésimo, não lhe imputando o castigo devido, seria oferecer graça e misericórdia, como Jesus Cristo faz conosco. Nota-se que Paulo não impôs a Filemão o agir com graça e misericórdia, mas esperava isto dele. Da mesma forma, Deus não nos impõe semelhante obrigação, mas espera que entre nós resolvamos nossos conflitos com graça e misericórdia, como membros da mesma família de fé que somos. Lição 3. Pessoas muito próximas a nós podem se tornar muito úteis para o reino de Deus e devemos agir como facilitadores nesse processo. Preconceitos, indiferença, omissão, displicência com a necessidade alheia podem ser dificultadores para que as pessoas conheçam o Evangelho de Jesus e tenham a oportunidade de serem transformadas por ele. Onésimo trabalhava numa casa onde havia reuniões de uma igreja local. Provavelmente, enquanto se reuniam, ele servia, para que Filemão pudesse receber muito bem seus convidados. A conversão de Onésimo se deu muito distante desse lugar em que vivia e trabalhava. Quem ou quais foram os dificultadores para Onésimo? Escravos participavam das reuniões da igreja, que eram realizadas nas casas de seus senhores, ou ficavam à parte, apenas cumprindo suas tarefas? São perguntas para nossa reflexão. Quantos Onésimos estão perto de nós, aos quais temos oferecido preconceito, indiferença, omissão e displicência? Todos, sem distinção, podemos nos tornar úteis para o reino de Deus, regenerados pela fé em Jesus Cristo e igualmente participantes da sua graça, independente do lugar em que estejamos classificados e colocados nas estruturas sociais. Vamos cuidar que sejamos facilitadores para o acesso à fé em Jesus Cristo, de todos os que estão próximos a nós e presos a algum tipo de escravidão. Que Deus nos ajude. Amém. Joca, que foi? Vem brincar. Não posso. Por quê? Tô ocupado. O que você tá fazendo? Tô estudando para o nosso teste da Escola Bíblica Dominical. Essa vez eu quero tirar nota 10. Por isso eu tô estudando os personagens que aprendemos todos os domingos de manhã. E você, vai responder também para tirar 10? Eu vou tirar 10 com certeza. Tchau, pessoal. Participem do teste, hein?
Bom dia, meus irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá. Assim como o Joca falou, que está estudando sobre os personagens para fazer o teste, quero convidar os irmãos, então, a participarem da nossa terceira edição de testes sobre o que nós aprendemos com os personagens bíblicos. Nesta última temporada, nós aprendemos mais 15 personagens e, ao todo, já foram 35. A cada dia nós aprendemos mais e mais com essas pessoas que estão registradas na Bíblia, com suas histórias, com as suas experiências boas, outras não tão boas, mas já passamos desde Adão e Eva até os apóstolos, e a cada dia nós temos sempre a aprender com a palavra de Deus. Eu espero que vocês participem, que respondam com vontade, né, com desejo as perguntas, e compartilhem com a sua família, envolva as crianças nas respostas, os adolescentes, os idosos. Quem tiver dificuldade com o aplicativo pode ir pedindo auxílio para também nós darmos o suporte. Então os irmãos terão acesso ao link, receberão pelo seu WhatsApp, pelo seu e-mail, da forma como julgar mais fácil, tá bom? Então contamos com a participação de todos e na semana que vem traremos aí os resultados. Então bom teste a todos, que sejamos todos bem-sucedidos e tiremos nota 10, assim como o Joca. Um grande abraço. Se da vida vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Olá, irmãos, vamos ao nosso devocional do dia de hoje. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então antes eu tinha ouvido falar, mas nesse momento os meus olhos podem te ver. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Tu me conheces por dentro e por fora. Conhece cada osso do meu corpo. Conheces exatamente como fui formado. Parte por parte, como fui esculpido e vim a existir. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Amém? E um bom dia a todos nós.